A TV Serra apresenta Entrevista do Dia, o espaço diário do telejornalismo. Patrocínio Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Muito obrigado à TV Serra pela acolhida aqui. E sim, nós viemos aqui também para fazer um convite muito especial a toda a população de Farroupilha, quem quiser participar também da região, para uma palestra que nós vamos realizar no Seminário dos Pobres Servos, no dia 22 de agosto, às 19h30, onde nós vamos falar sobre um tema interessante. O Apocalipse, mas com um olhar de esperança em relação a tudo aquilo que a gente viveu aqui no nosso estado, no Rio Grande do Sul, nesses últimos tempos. Com um olhar emocional também sobre isso, porque hoje nós atuamos no Instituto Terapêutico Inconsciente, eu, Edson, atendendo pessoas a se libertarem dos sofrimentos. Então nós atuamos na parte emocional das pessoas e que a gente compreende que tudo isso está ligado e que isso pode nos levar a um apocalipse também. Então depois falaremos mais sobre isso, mas que é um assunto muito interessante, porque parece estranho, o que o apocalipse tem a ver com o nosso trabalho, que é a parte emocional. Então sobre isso é que nós vamos falar nesse evento. Veja só, a própria palavra Apocalipse significa revelação. Revelação do que? Ou desvelar, algo que está velado e tem que revelar. Então, Apocalipse, nesse sentido, é revelar alguma coisa. E no Apocalipse joanino, qual é a revelação? No fundo, é a revelação que João tem de Jesus Cristo, e ele coloca como um sujeito, como alguém que se revela como sujeito da história, sujeito do tempo e sujeito diante das situações e das dificuldades que a própria situação, o próprio João se encontra, a própria sociedade se encontra, as próprias comunidades joaninas da época se encontravam. Então, quem é que se revela diante dessas situações que estão vivendo? Se revela alguém que de fato nós poderíamos dizer, ele está no início da história e se conclui no fim da história. Como é? Aquilo que a gente vê no Gênesis, no Apocalipse se conclui. Por isso que, por exemplo, no Apocalipse tem, eu sou o princípio e o fim. É exatamente, João quer conectar essas duas forças, para que não sejam desconectadas uma com a outra. Então é uma coisa de fato interessante, é um olhar que muitas vezes a gente não tem. Não tem porque a gente, de certa forma, olha os fatos, vê os fatos e nós estamos diante exatamente dos fatos que nós estamos vendo, e hoje diríamos assim, fatos com muito mais frequência, em relação à natureza, em relação ao meio ambiente, mas também fatos em relação à vida. Uma vida, parece que nós estamos mais sofridos, parece que nós temos que tomar mais medicação para pelo menos se sentir bem. Então, eu acho que os fatos estão aí, mas o que tem que se revelar diante dos fatos? Por isso que aqui tem uma coisa que para mim me chama a atenção. Os fatos têm que nos ensinar. Senão, eu penso assim, a gente apanha. Sim, os fatos são sinais. Tudo que nos acontece, tudo o que está nos dizendo alguma coisa. Seja por isso que nós estamos ligando isso exatamente com a questão daquilo que a gente faz. Por quê? Tudo nos diz. Por exemplo, um mal-estar, uma decepção,
uma depressão, uma ansiedade, está nos dizendo alguma coisa. Aquilo que acontece na natureza, aquilo que acontece na nossa vida em relação a dimensões não só particulares, mas globais, estão nos dizendo, são sinais. Tanto que o Evangelho, o próprio Evangelho de João, ele fala em sinais. Depois o Apocalipse vai num outro jeito, mas o Evangelho de João fala em sinais. Se dar conta dos sinais, porque são eles que estão nos dizendo alguma coisa. A gente aprende do quê? Desses sinais. Senão a gente pode aprender tanta coisa, mas os sinais querem nos ensinar sobre a vida. É buscar entender como é que eu estou me comportando diante disso. A minha ação, como no meu dia a dia, nas minhas atitudes, naquilo que eu sinto, naquilo que eu faço, como isso se conecta com aquilo que aconteceu, com a tragédia? Como é que eu posso mudar isso que aconteceu nessa tragédia? Tem como? Não tem? É esse olhar de esperança que a gente vai conversar. Sim, então qualquer pessoa que tem interesse nessa compreensão, nessa evolução, pode participar. Nós temos um link que nós estaremos divulgando também para fazer a inscrição, tem um número de WhatsApp que a gente divulga, que pode entrar em contato conosco, a gente reserva o lugar, porque o espaço lá não é muito grande, então a gente precisa saber a quantidade de pessoas para poder acomodar todo mundo. E a gente pede um valor de colaboração de R$20 para nos ajudar no custo da sala, enfim, mas o objetivo é tornar consciente alguma situação que você viva, que aconteça com você e que pode estar despertando um olhar diferente, de dizer, não, esse apocalipse, porque veja só, essas pessoas que morreram agora na tragédia, para elas foi o fim do mundo, foi trágico isso, mas se tudo isso acontece também por uma ação humana, porque não é Deus que diz assim, tem dia para o mundo acabar, a Terra vai, sei lá. Não, existem vídeos, pesquisas que nos dizem que se o ser humano continuar dentro dessa ação, daqui a alguns séculos não vai mais ter vida na Terra. Mas é por conta que Deus está mandando isso ou é porque o homem, com as suas atitudes, está promovendo o aumento da temperatura, o avanço das águas e tudo mais. Então é uma questão de tornar consciente para que a gente possa mudar, porque a única esperança é o ser humano mudar a consciência para mudar essa situação, entende? Então é sobre isso que a gente vai conversar. Então lá a gente vai ter, vamos passar algumas reportagens, vamos conversar sobre a questão do Apocalipse, vamos falar de emocional, vamos falar da tua dor no corpo. O que a tua dor no corpo pode ter a ver com essa questão do Apocalipse? Então, sobre tudo isso. Sim, podemos, de fato, dizer como um apocalipse. Por que apocalipse? Porque, de fato, nós estamos diante de uma tragédia. E se diz que foi a maior tragédia que nós vivemos no Rio Grande do Sul e eu acho que no país. Então, é um apocalipse. Por quê? Porque tem um fim. Foi um fim de alguma coisa. Foi o fim de vidas, foi o fim de uma situação, foi o fim de uma mentalidade que nós temos que, de fato, nos dar conta daquilo que nós estamos fazendo. Por quê? Veja só, se a gente parte do princípio que a catástrofe que nós estamos vivendo, que estamos ainda vivendo, estamos reconstruindo, mas se é um sinal daquilo que a ação humana está fazendo diante da natureza, diante daquilo que nós vivemos, faz com que a gente se pergunte, mas o que o ser humano está fazendo? Por isso que, veja só, nós entendemos da seguinte maneira, há um desequilíbrio. Quando acontece isso, há um desequilíbrio.
Só que nós entendemos hoje também, em relação à terapia, que o desequilíbrio ele é interno. Também nós temos desequilíbrios internos na nossa vida. Por isso, quando desequilibra em nossa vida, nós, em vez de criar um cosmos, nós criamos um caos. O Rio Grande do Sul viveu um caos. Por isso que a gente considera como um apocalipse. É caótico, de dizer, ou a gente reorganiza, ou senão a gente vive no sentido de caos, de desorganização. Algo está se desorganizando para quê? Por isso que aqui vem a revelação. Como é que a gente, naquilo que desorganiza, reorganiza? E que aqui não quer dizer que é a população do Rio Grande do Sul que é aqui o problema. Na verdade, é uma consequência de tudo. Talvez, eu aqui não posso afirmar tudo, mas assim, talvez por conta da nossa região geográfica, da nossa posição, sofremos mais consequências. Mas que isso estamos unidos. Uma ação que acontece em São Paulo, em Caxias, em Farroupilha, em outro estado, é uma consequência. Então, talvez uns sofrem mais, outros menos, regiões sofrem mais, outras menos, mas é tudo ligado. Porque esse desequilíbrio que o Edson fala, porque o desequilíbrio da natureza, se ela é provocada pelo ser humano, ele parte de um desequilíbrio interno, porque se eu estou equilibrada, eu não vou jogar, quando eu estou andando no asfalto, abrir o vidro e jogar uma garrafa PET para fora. Se eu tenho esse equilíbrio interno de dizer isso vai prejudicar lá fora, eu não vou fazer isso. Se eu estou tendo que, agora vou levar para o lado emocional, tendo que tomar muita medicação, há um desequilíbrio interno e hoje a gente compreende isso porque muitas doenças são provocadas pela questão emocional, ansiedade, angústia, medo, traumas, crise de pânico, enfim, vem desses traumas emocionais nossos. E isso é um desequilíbrio. Então, se eu trabalho essa parte interna para equilibrá-la, logo eu vou precisar tomar menos medicamento e tudo mais. Assim é com a natureza. Se eu tenho mais equilíbrio nessa relação com a natureza, com as pessoas, com as coisas, eu ajo diferente. Exato. Então, veja que aqui, ou diríamos assim, nós vamos nos dar conta diante dos sinais, ou a tendência é, de fato, nós estamos caminhando em algo que nos destrói. O ser humano tem a capacidade de construir, mas também de destruir. Os sinais estão dizendo, a força parece que está voltada mais à destruição. Por isso que aqui, a conexão que a gente quer fazer também, no sentido da questão emocional, porque entendemos nós que a carga emocional que nós temos, ela age por forças contrárias. Então, por exemplo, nós temos uma força interna que ela age por forças contrárias. Ou ela se volta em favor da vida, ou ela se volta em favor da morte. Por isso que o Apocalipse, o livro do Apocalipse, e até já dentro do Evangelho de João, que é exatamente a mesma linha, porque se diz o Apocalipse de João, porque provavelmente tenha muita coisa daquilo que o evangelista João escreveu, que há uma linha de compreensão, aonde ele vai exatamente fazendo com que aquilo que ele está vivendo seja exatamente um momento de esperança e não de sofrimento e dor. Por quê? Porque diante daquilo que ele está vivendo, se ele não reencontrar essa força interior, exatamente os fatos vão dizer, vai tudo acabar. E no fundo, a força de Deus, o Espírito de Deus não quer que acabe, quer que exatamente encontramos a força dentro de nós para que a gente também modifique a força externa daquilo que nós estamos vivendo. A TV Serra está apresentando o programa Entrevista do Dia. Patrocínio: Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes.
Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Vamos falar sobre os implantes dentários e descobrir como eles podem ser uma solução eficaz para substituir dentes ausentes. Dentes em falta podem causar diversos problemas, como dificuldade na mastigação, alteração na fala, perda óssea e impacto negativo na estética do sorriso. Os implantes dentários são estruturas de titânio que são inseridos no osso da mandíbula ou da maxila, funcionando como raízes artificiais para suportar próteses dentárias. Os implantes oferecem uma série de benefícios, com maior estabilidade e funcionalidade comparada com outras próteses, além de preservar a saúde óssea e proporcionar o sorriso natural. Após a colocação dos implantes, é essencial seguir as orientações do dentista, manter uma boa higiene bucal, fazer visitas regulares de acompanhamento e evitar hábitos prejudiciais como o tabagismo. Os implantes dentários são uma solução eficaz e duradoura para substituir dentes ausentes, proporcionando uma melhora significativa na mastigação, estética do sorriso e qualidade de vida. O ano todo o palco está iluminado pra te receber. Mágico da vida. Pode subir a serra. Daqui de cima o show é pra viver. Mágico da vida. Não tem rotina, só emoção. Em Gramado a batida é o da diversão. Mágico da vida. É hard rock, é pra brilhar. Vem ser estrela, vem ser star. A turnê mais incrível da sua vida começa agora. A Casa dos Grandes Astros da Música agora vai ser a sua casa de férias, na cidade que dá show o ano todo. Gramado, prepare-se para ser recebido como uma grande estrela. É hard rock, é pra brilhar. Vem ser estrela, vem ser star. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Estar perto do comércio e o pequeno produtor. Um futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer. A felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui. Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha! Viva e descubra Farroupilha! Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. Existe o consumismo e o consumo consciente. Existe a poluição e as fontes de energia renováveis. Existe o individualismo e a cooperação. Para tudo existe alternativa. Existe o desenvolvimento sustentável. Existe uma nova geração repensando velhos hábitos. Existem os bancos e existem as cooperativas. Nós somos o Sicredi. Uma alternativa para você, sua empresa ou seu agronegócio. Aliamos as suas necessidades financeiras com a economia local, a educação e o desenvolvimento das regiões em que atuamos. É com esses valores que queremos construir uma sociedade mais próspera. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Farroupilha, berço da imigração italiana.
cidade acolhedora e que sempre recebeu de braços abertos as pessoas e as empresas que aqui chegaram, com vontade de crescer e prosperar. Suas belezas naturais, sua fé e religiosidade estimulam o esforço de transformar sonhos em realidade. Por todos esses encantos, o Super Apollo chega a Farroupilha, uma jovem empresa cinquentenária, para atender e servir a essa simpática comunidade, sempre comprometida com a segurança alimentar, qualidade e variedade de produtos e serviços. Aqui você é de casa. E estando presente nos lares farroupilhenses, o Super Apollo fará parte da história desta cidade encantadora. Obrigado, Farroupilha. Super Apollo, aqui você é de casa. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. Olá meus amigos, sou Alexandre Battisti. Quero convidá-los a seguir o meu projeto @inclusão_cultural. Sigam no Instagram. Gente, na maior catástrofe climática da nossa história, ações efetivas e rápidas foram muito necessárias. E a Assembleia Legislativa não mediu esforços para isso. Manteve as atividades parlamentares durante as enchentes, adotou votações 100% virtuais e, em tempo recorde, doou 40 milhões de reais de seus recursos próprios para programas assistenciais e ainda trabalhou muito pela arrecadação de donativos. E tem muito mais. Confere no site da Assembleia, al.rs.gov.br. As jornadas de trabalhos não são criadas aleatoriamente pela empresa. Existem escalas determinadas pela legislação. Então, normalmente, o que significam essas escalas? Você trabalha 5 dias e folga 2, ou você trabalha 6 dias e folga 1.
Inclusive, um mínimo de horas que você deve trabalhar deve estar previsto na Constituição e também na categoria de coletiva de trabalho. O máximo de horas de trabalho são 8 horas de trabalho por semana e se você não trabalha no final de semana, 8,48 por semana, exceto a escala especial 12 por 36. Portanto, é muito importante, quando você é contratado, que você convencione quais são os teus efetivos horários de trabalho e, principalmente, converse com o teu empregador os dias de folga, a fim de evitar danos após a tua contratação, de você ter que trabalhar um horário que você não combinou ou ter que prorrogar trabalhos em finais de semanas e feriados. A TV Serra está apresentando o programa Entrevista do Dia. Patrocínio: Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Isso, nossa intenção é exatamente essa. Nós fizemos com essa ideia, com esse intuito, porque nós também participamos da ajuda material, nós fomos ajudar, então isso são sempre experiências muito interessantes. Ao mesmo tempo, diríamos assim, como a gente entende, experiências binárias, porque tem uma situação de sofrimento, de desastre, mas também tem uma situação de solidariedade, de empenho, de dedicação. Então isso, de fato, é importante. Mas nós, diante de tudo isso, foi uma ideia que nós elaboramos e juntos, também eu e a Rosângela e o Padre Ezequiel, onde nós poderíamos oferecer algo. Então essa proposta dessa reflexão, desse olhar sobre a situação, que ele não fique só no nível material, mas que ele possa avançar. Então, avançar em que sentido? De como nós lidamos e trabalhamos com nossas emoções diante dessas situações e como também elevamos aquilo que a gente chama no nível espiritual. Porque aqui nós vamos exatamente tentar trazer alguns pontos que nos ajudem a pensar, por exemplo, a reflexão do Apocalipse a partir de um olhar do ser humano. Então, queremos conectar esse olhar que parece tão catastrófico, tão difícil, e que, de fato, se a gente for ver, muitas pregações são catastróficas. Mas poderíamos dizer, se a gente pensa que Deus, de fato, seja o Deus da história, o Deus da vida, seria um absurdo pensar que o final seria a catástrofe. Exatamente, tem que ser um sinal de esperança, mas um sinal que nos toque, um sinal que nos faça dizer, mas é preciso atuar para que isso de fato aconteça. Senão, a gente está percebendo que algumas coisas estão indo para a catástrofe. E nós vemos aqui no Rio Grande do Sul, exatamente agora, há pouco tempo. E não só isso, tantas outras. Sim, complementando isso, então é muito voltado a um olhar interno, né? Tem que começar por dentro, porque a gente é muito acostumado a dar a culpa para as coisas, para os outros e para tudo, né? Mas quantas vezes a gente para olhar para dentro e dizer assim, afinal, o que eu posso melhorar dentro de mim, dentro do meu círculo, daquilo que eu vivo, daquilo que eu sinto, daquilo que eu sofro, né? Levando bem para dentro, como é que eu posso melhorar para eu ter mais sentido para a minha vida e logo, tendo mais sentido para a minha vida, dar sentido a tudo que está ao meu redor. As coisas, a natureza e tudo mais. Então, é um assunto muito amplo, né, mas que nesse encontro a gente quer focar um pouquinho nessa experiência que todos nós vivemos.
Ou pelo menos sentimos, porque eu imagino que não tenha tido uma pessoa que não ficou comovida, né? Se não sofreu na pele, mas assistindo as reportagens e tudo, que não possa ter pensado, refletido. Então a gente precisa refletir. E veja que, pelo que eu compreendo, esse Apocalipse ele quer nos fazer transcender para um outro nível de ser humano, de pensamento. Esse é o olhar de esperança que o Apocalipse dá, para que a gente possa transcender para um outro nível, como falei, de compreensão, de olhar para si mesmo, de melhorar a vida, de dar sentido, de viver bem. Então essa esperança existe, e isso existe, mas depende de quem? Não é do outro, começa por mim, né? Então começa por mim, por você. Então esse é o convite, para que cada um possa olhar um pouco para dentro de si, fazer essa analogia com tudo isso que acontece e melhorar. Exato. Sim. Por isso que aqui vem uma coisa interessante. Se a gente for analisar no sentido da cruz, por exemplo, nós temos o símbolo da cruz de Cristo. Nós podemos olhar a realidade no sentido horizontal. Então, no sentido horizontal, a gente vê os fatos, as situações que acontecem, aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que nos acontece. E aqui o Apocalipse quer exatamente, dentro desse traço horizontal, ele quer exatamente colocar o traço vertical, que é aquilo que exatamente a Rosângela traz. Olhar para dentro, olhar na profundidade daquilo que isso está nos dizendo. Então, aqui, claro, da causa disso tudo, né? Da causa disso tudo. Exato. Né? Que a causa disso tudo vem do quê? Se é uma ação do ser humano, quem que tem que olhar? É nós que temos que olhar para dentro de nós, entende? Então... Por isso que aqui eu diria assim, dentro daquilo que também nós vamos apresentar, eu percebo que nós temos uma diferença, por exemplo, nós, daquilo que João está vivendo. João, veja só, João está vivendo aquilo que de fato ele teve uma experiência profunda com essa profundidade, só que ele está vivendo a realidade. Difícil, de perseguição, de exílio, de morte. Parece que está de fato chegando ao fim, porque aqui provavelmente João é um dos últimos apóstolos de Jesus que ainda vive, porque os outros já foram. Então ele de fato se sente sozinho, e diante desses fatos ele diz assim: o que vai acontecer? Como vai acontecer? De fato, esses fatos estão nos dizendo o fim? O que ele tem que fazer então? O que ele tem que recuperar? Ele tem que recuperar imagens que ele de fato vai refazer na vida dele. E essas imagens, olha, por isso que aqui é interessante. Por quê? Porque são imagens que nós hoje compreendemos, que eu não compreendia. E eu, quando li um livro do Jean-Yves Leloup, que ele trata um pouco isso, eu disse, mas como é que a gente compreende? E hoje, exatamente com aquilo que a gente faz na terapia, compreende que são imagens do inconsciente, aonde a gente entende que o inconsciente, ele atua por forças simbólicas. Não é. Por isso que o Apocalipse ele é simbólico. Por quê? Porque ele não atua na nossa razão, ele atua na nossa emoção. Por exemplo, se eu disser a palavra mãe, é racional. Mas se eu pensar, o que representa a minha mãe? Ela atua no nosso simbólico, no nosso inconsciente, na carga emocional. Por isso que aqui eu percebo exatamente a conexão que tem com o Apocalipse e com aquilo que nós vivemos. Num nível não racional. Se a gente faz a leitura do Apocalipse num nível racional, a gente vê catástrofes, destruição. Mas se eleva num nível mais profundo, diz, opa, o que isso quer me dizer? Esse símbolo me diz o quê? Então, seria mais ou menos dentro dessa ideia que a gente quer conectar.
Sim, então hoje eu e Edson atuamos, especificamente nós, mais o Edson do que eu, mas nós atuamos no atendimento a pessoas que sofrem, pessoas que sofrem e que estão abertas a buscar ajuda, né? Então, a gente tem de tudo, assim, ansiedade, angústia, crises de pânico, depressão, doenças autoimunes. Então, a gente entende que tudo isso tem muita força da carga emocional atuando. Então, pessoas que estão abertas a isso, a gente atende hoje aqui em Farroupilha, Caxias do Sul. Edson se dedica muito em Orleans, Santa Catarina e também na cidade de Paraí. Então, nós temos sala de atendimento nessas cidades, onde quem quiser evoluir, compreender mais sobre si mesmo, viver melhor, buscar um equilíbrio na vida emocional, então a gente atua nisso. Então é só nos procurar através desse contato que a gente pode deixar aqui também, né, do Instituto, através do WhatsApp ou contatando conosco mesmos e, enfim, a gente pode ter uma conversa e começar um processo, porque é uma caminhada que nos leva, na verdade, às perguntas fundamentais da vida, que é, afinal, por que eu nasci? Por que eu estou nesse mundo? Não é por acaso. Então, assim, que nós possamos viver bem, com menos sofrimento, mais em equilíbrio, buscando o sentido da realização humana na nossa vida, tá bom? E aqui nós entendemos, então, não só humano, porque quando a gente se melhora, melhora o espaço, melhora a situação. E nós sabemos que, então, nós, de fato, necessitamos de melhorar muitas coisas para aquilo que se apresenta como uma vida de qualidade. Nós temos hoje muitas coisas para que a gente possa viver melhor, mas nem tudo que a gente tem nos faz viver melhor. Muitas vezes muita coisa nos atropela na vida, muita coisa a gente começa a entrar numa dinâmica que parece que não tem fim. Aqui, exatamente, a proposta é olhar para o Apocalipse dentro dessa ideia, que ele não seja, veja só, aqui tenho que voltar um pouco, se a gente for ver dentro da literatura bíblica, a gente compreende, por exemplo, se a gente for ver dentro dos evangelhos, principalmente nos primeiros 3, nós temos quase que parábolas de Jesus, ele vai ensinar algumas coisas, só que a partir de João e no Apocalipse ele não está mais falando de coisas, ele está nos levando num nível de profundidade da vida. Porque uma coisa é dizer, isso é certo, isso é errado, que no fundo tem algumas coisas dentro do texto bíblico que querem nos ajudar nesse sentido, mas aqui é num sentido mais profundo, onde nós poderíamos dizer, seria nos levar num nível de pensamento e de consciência onde a gente pode pensar que o princípio daquilo que começou lá no Gênesis, o Apocalipse quer exatamente retomar esse princípio, onde nós temos, por exemplo, dentro de nós, os princípios do nosso pensamento, das nossas ideias, das nossas intuições, daquilo que a gente sente. O que tem dentro de nós como princípio? Eu quero fazer isso, mas aonde está o princípio daquilo que eu quero fazer? Esse princípio tem exatamente um olhar, diríamos assim, particular de bem para mim, mas também universal de bem para o mundo, para todos, para toda a natureza, porque Deus é criador de tudo. Imagina, obrigada, eu agradeço. E nós gostaríamos de encerrar esse momento com um trecho desse livro que o Edson também comentou, que diz assim, ninguém é uma ilha, ninguém é completo em si mesmo. Cada ser humano é um pedaço do continente, uma parte da terra. Se o mar leva uma porção de terra, toda a Europa fica diminuída, como se fosse um promontório, ou uma casa de teus amigos, ou a tua própria casa. A morte de qualquer ser humano me diminui, porque estou ligado à humanidade. Portanto, nunca perguntes por quem os sinos dobram, eles dobram por ti. Então, é esse convite que a gente deixa para você no dia 22 de agosto, às 19h30, no Seminário Apostólico aqui dos Pobres Servos em Farroupilha, acessando ali pela Rodovia dos Romeiros,
para uma conversa que certamente irá te ajudar. Muito obrigada. Muito bem, também agradeço esse momento e vejam só, é um tema que não é simples, é um tema muito complexo, mas ao mesmo tempo que nos leva a níveis daquilo que de fato me parece que nós precisamos, daquilo que nos torna conscientes de como é que nós agimos, do que nós precisamos de fato, para que a gente possa, diríamos assim, revelar daquilo que está velado diante dos fatos, diante das situações, diante da catástrofe, o que está me dizendo para que eu possa revelar. Mas não é aqui não é como se diz, porque Jesus tem que voltar. Não, ele já está ali, Deus já está. Aquilo que João quer destacar é exatamente encontrar aquilo que já está dentro de nós e aquilo que nós queremos tornar revelado. Por isso, de fato, a gente agradece esse momento e essa oportunidade, porque é um pouco daquilo que podemos destacar aqui. A TV Serra apresentou o programa Entrevista do Dia. Patrocínio Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Vamos falar sobre os implantes dentários e descobrir como eles podem ser uma solução eficaz para substituir dentes ausentes. Dentes em falta podem causar diversos problemas, como dificuldade na mastigação, alteração na fala, perda óssea e impacto negativo na estética do sorriso. Os implantes dentários são estruturas de titânio que são inseridos no osso da mandíbula ou da maxila, funcionando como raízes artificiais para suportar próteses dentárias. Os implantes oferecem uma série de benefícios, com maior estabilidade e funcionalidade comparada com outras próteses, além de preservar a saúde óssea e proporcionar o sorriso natural. Após a colocação dos implantes, é essencial seguir as orientações do dentista, manter uma boa higiene bucal, fazer visitas regulares de acompanhamento e evitar hábitos prejudiciais como o tabagismo. Os implantes dentários são uma solução eficaz e duradoura para substituir dentes ausentes, proporcionando uma melhora significativa na mastigação, estética do sorriso e qualidade de vida. O ano todo o palco está iluminado pra te receber. Mágico da vida. Pode subir a serra. Daqui de cima o show é pra viver. Mágico da vida. Não tem rotina, só emoção. Em Gramado a batida é o da diversão. Mágico da vida. É hard rock, é pra brilhar. Vem ser estrela, vem ser star. A turnê mais incrível da sua vida começa agora. A Casa dos Grandes Astros da Música agora vai ser a sua casa de férias, na cidade que dá show o ano todo. Gramado, prepare-se para ser recebido como uma grande estrela. É hard rock, é pra brilhar. Vem ser estrela, vem ser star. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde.
é ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, um futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. Existe o consumismo e o consumo consciente. Existe a poluição e as fontes de energia renováveis. Existe o individualismo e a cooperação. Para tudo existe alternativa. Existe o desenvolvimento sustentável. Existe uma nova geração repensando velhos hábitos. Existem os bancos e existem as cooperativas. Nós somos o Sicredi, uma alternativa para você, sua empresa ou seu agronegócio. Aliamos as suas necessidades financeiras com a economia local, a educação e o desenvolvimento das regiões em que atuamos. É com esses valores que queremos construir uma sociedade mais próspera. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Farroupilha, berço da imigração italiana. Cidade acolhedora e que sempre recebeu de braços abertos as pessoas e as empresas que aqui chegaram, com vontade de crescer e prosperar. Suas belezas naturais, sua fé e religiosidade estimulam o esforço de transformar sonhos em realidade. Por todos esses encantos, o Super Apollo chega a Farroupilha, uma jovem empresa cinquentenária para atender e servir a essa simpática comunidade, sempre comprometida com a segurança alimentar, qualidade e variedade de produtos e serviços. Aqui você é de casa. E estando presente nos lares farroupilhenses, o Super Apollo fará parte da história desta cidade encantadora. Obrigado, Farroupilha. Super Apollo, aqui você é de casa. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo.
Conheça o projeto Arte Viva nas escolas públicas e apoie a cultura em Caxias do Sul, Farroupilha, Flores da Cunha e Bento Gonçalves. Siga o Instagram